Antes de começar, verifique se sua porta está trancada. O relato de hoje aconteceu há poucos mais de um ano e, vendo as histórias do canal, vi que eu não estava sozinho e decidi compartilhar esse relato com vocês em uma estrada onde quase ninguém passa durante a madrugada. E depois dessa noite, ele nunca mais fez aquele trajeto sozinho. Preste atenção nos detalhes. Oi, pode me chamar de Cláudio. Tenho 47 anos e sou caminhoneiro há 18. Já rodei praticamente o Brasil inteiro. Quem vive na estrada aprende uma coisa: a madrugada muda tudo. Eu estava fazendo uma entrega do interior de Goiás para o Mato Grosso. Trecho longo, pouco movimento, sinal de celular quase inexistente, era começo de semana, poucos carros na pista e eu estava atrasado. Era por volta de 2h40 da manhã quando entrei em um trecho mais isolado. Quem já dirigiu em estrada vazia sabe o que acontece. O som do motor vira companhia. Os faróis parecem iluminar apenas um túnel no escuro. E tudo ao redor vira um vazio absoluto. Eu sempre escuto rádio para não dar sono, mas naquela região, só chiado. Desliguei. Ficou só o barulho do motor e o vento batendo na cabine. Uns 20 minutos depois, eu vi alguém na beira da estrada, um homem, parado. Não estava pedindo carona, não fazia sinal, não mexia os braços. Só estava ali, imóvel. Era estranho, mas não impossível. Já vi gente atravessando estrada a pé, mas havia um detalhe: não tinha carro quebrado, não tinha mochila, não tinha nada, só ele. Quando passei por ele, olhei pelo retrovisor. Ele ainda estava parado, mas estava virado na direção do caminhão, observando. Eu segui. Normal. Mas algo me incomodou. Ele estava de roupa clara, muito clara, quase refletia demais na luz do farol. Olhei no painel 307 e senti aquele arrepio estranho que motorista sente quando algo parece fora do lugar, mas segui viagem. Uns 15 minutos depois, mais uma curva longa, e lá estava ele, de novo, na beira da estrada, mesmo homem, mesma roupa clara, mesma postura, imóvel. Eu sei o que você deve estar pensando. Não dava tempo de ele ter ido na frente. Não havia retorno próximo, e eu estava a mais de 90 km/h. Quando passei, fiz questão de olhar direto para ele, e foi aí que eu vi. O rosto não estava iluminado, estava escuro, como se não refletisse luz nenhuma. Pensei, talvez seja outra pessoa, talvez seja impressão, mas o corpo não aceita quando algo está errado. Minhas mãos começaram a suar no volante. Às 3h17 da manhã. Sim, eu lembro do horário, porque foi quando decidi que, se visse de novo, eu ia parar no próximo posto. E então, mais uma reta. Mais um trecho vazio, e ele estava no meio da pista. Dessa vez, não na beira, no meio, parado. Eu pisei no freio instintivamente. O caminhão começou a reduzir, mas por algum motivo, eu não via detalhes. Era como se a luz não alcançasse ele direito. Quando o caminhão ficou a poucos metros, ele não se moveu, não tentou sair, não fez gesto, nada. Eu joguei o volante levemente para a esquerda para desviar. E nesse exato segundo, ele não estava mais lá. Sumiu, não correu, não caiu, não atravessou. Simplesmente não estava. E não havia para onde ir. Era campo aberto dos dois lados, sem árvore próxima, sem barranco. Nada. Dirigi por mais uns 10 minutos até encontrar um posto 24 horas. Desci do caminhão. Minhas pernas estavam tremendo. Perguntei para o frentista se alguém tinha passado a pé pela estrada. Ele me olhou estranho e disse: "De novo?" Eu perguntei o que ele queria dizer. Ele respondeu: "Motoristas às vezes chegam aqui dizendo que viram um homem parado na pista." Meu estômago gelou. Ele completou: "Sempre depois das 3 da manhã." Eu não falei mais nada. Entrei no caminhão, mas antes de sair do posto, olhei no retrovisor externo e por um segundo eu vi alguém parado perto da bomba de combustível, de roupa clara, imóvel,
Mas quando virei a cabeça direto, não tinha ninguém. Segundo ele, o mesmo continua dirigindo, continua fazendo rotas longas, mas nunca mais passa por aquele trecho depois das 3 da manhã, porque algumas estradas não estão vazias como parecem. E se você já precisou dirigir de madrugada, talvez saiba do que ele está falando. E hoje, quando acordar no meio da noite, olhe para o relógio. Olá, meu nome é Daniel. Tenho 34 anos e moro atualmente no Colorado, nos Estados Unidos. Eu acompanho o canal há alguns meses e nunca pensei que teria algo para contar. Até o mês passado. Meu avô faleceu no ano passado. Ele era um homem reservado, ex-militar. Poucas palavras. Ele possuía um pequeno chalé em uma área extremamente isolada, nas montanhas do norte do estado. Eu fui lá apenas uma vez quando criança. Lembro que ele nunca ficava até tarde. Sempre voltávamos antes de escurecer. Na época, achei que fosse apenas precaução. Agora, eu entendo. O chalé ficava a quase 40 minutos da estrada principal. Sem sinal de celular, sem vizinhos visíveis, só floresta, árvores altas, densas. O tipo de lugar onde o silêncio parece pressionar seus ouvidos. Cheguei no fim da tarde. O chalé estava intacto, madeira antiga, varanda estreita, uma janela lateral com cortinas amareladas. Tudo normal, até o sol começar a se pôr. O tipo de lugar onde o silêncio parece pressionar seus ouvidos. Cheguei no fim da tarde. O chalé estava intacto, madeira antiga, varanda estreita, uma janela lateral com cortinas amareladas. Tudo normal, até o sol começar a se pôr. À noite, o ambiente muda completamente na floresta. O vento não soa como vento, soa como sussurros passando entre as árvores. Eu tranquei a porta, fechei as janelas, acendi a lareira e sentei na sala. Foi quando percebi a primeira coisa estranha. Não havia nenhum som de animais, nenhum inseto, nenhum galho quebrando, nada. Florestas não ficam completamente silenciosas. Nunca. Por volta das 11h40 da noite, ouvi algo na varanda. Passos, lentos, pesados. A madeira rangeu sob o peso. Eu congelei. Não era vento. O som tinha ritmo. Alguém caminhando de uma ponta a outra. E parou exatamente na frente da porta. Fiquei esperando a maçaneta girar, mas nada aconteceu. Depois de alguns segundos, os passos continuaram e se afastaram. Eu peguei a lanterna, abri a porta rapidamente, iluminei a varanda. Nada, apenas marcas leves na poeira da madeira, como se algo tivesse passado ali. Mas não eram marcas de botas, não eram marcas claras de pés, eram irregulares, como se o peso tivesse sido distribuído de forma errada. Eu deveria ter ido embora no dia seguinte, mas fiquei, e essa foi a pior decisão. Na segunda noite, decidi não acender a lareira. Fiquei apenas com uma pequena lâmpada acesa na sala. À 1h13 da manhã, ouvi algo diferente. Não vinha de fora. Vinha do corredor interno do chalé. Passos dentro, lentos, arrastados, do quarto em direção à sala. Mas eu estava sozinho. O corredor tinha apenas 2 metros. Eu conseguia ver até o final dele da sala. E eu vi, não uma pessoa inteira, mas uma sombra, parada no limite da luz, como se estivesse esperando eu olhar diretamente. E quando olhei fixamente, ela não estava mais lá. Mas o ar ficou mais frio, visivelmente mais frio. Minha respiração começou a aparecer na frente do rosto, dentro da casa fechada. Na manhã seguinte, comecei a procurar documentos antigos do meu avô. Encontrei um caderno, pequeno, guardado dentro de uma gaveta. Havia uma anotação repetida em várias páginas. Não fique depois da meia-noite. Nada mais. Sem explicação. Sem contexto. Só essa frase, repetida. Eu decidi ir embora naquela tarde, mas precisei esperar o amanhecer,
Às 3 da manhã, ouvi os passos novamente na varanda. Dessa vez, mais rápidos, mais pesados, e uma batida na porta. 3 vezes. Lentas, firmes. Eu não abri. Fiquei sentado até o sol nascer. Quando entrei no carro e comecei a descer a estrada de terra, olhei pelo retrovisor. O chalé estava parcialmente coberto pela neblina da manhã, mas havia algo na varanda. Alguém parado, imóvel, observando, e por um segundo eu tive a impressão de que não estava olhando para mim. Estava olhando para dentro da casa, como se esperasse que eu ainda estivesse lá. Eu nunca mais voltei e nunca fiquei na floresta depois da meia-noite. Algumas propriedades não são herdadas apenas com madeira e paredes. Algumas coisas permanecem, mesmo depois que o dono vai embora. E se você algum dia visitar um lugar isolado, talvez devesse sair antes de escurecer. E quando acordar durante a madrugada, olhe para o relógio.